O Luigi, atacante do Palmeiras, deu uma entrevista exclusiva ao repórter Guilherme Bellarmino e disse que a cicatriz do ataque racista que ele sofreu semana passada vai ficar para sempre. Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Sério comigo? É sério? Eu falei o que eu estava engasgado, o que eu tinha que falar. Da onde eu venho, eu sempre sofri um tipo de racismo que me incomodava muito. E um dia eu coloquei na minha mente que, como eu jogo futebol, só o futebol podia mudar isso. A revolta do atacante do Palmeiras foi uma reação ao racismo durante a partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20 no Paraguai. O Palmeiras derrotou o time da casa por 3-0. Mas, como Luigi destacou, o fato mais importante aconteceu fora do campo. Nos minutos finais, um torcedor com uma criança no colo imita um macaco para o camisa 10, Figueiredo, no momento em que ele é substituído e deixa o campo. Logo depois, Luigi também é alvo de ofensas racistas. Torcedores do Cerro Porteño xingam e cospem no jogador quando ele deixa o gramado para ser substituído. Um deles, o de amarelo, é o mesmo torcedor que tinha acabado de ofender Figueiredo. Eu não aguentei, eu fiquei com muita raiva, fui nos policiais que estavam do lado. Falei, vocês vão deixar ele falar isso daí para mim, vocês não vão fazer nada. E eles só olharam para mim de mão cruzada e não fizeram nada. E o árbitro, como é que ele reagiu naquele momento, Luigi? O árbitro, eu falei com ele, ele só pedia para me sair do campo, parecia que não ligava pelo que aconteceu. A partida é paralisada por alguns minutos, mas recomeça como se nada tivesse acontecido. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. O mal que fizeram foi um crime comigo, pô. Eu olhava pra ele na hora que eu tava falando, mas quando acabou eu só chorava. Todo mundo no vestiário via me consolar, mas eu não conseguia parar de chorar. É uma coisa que vai me deixar cicatriz pro resto da minha vida. Eu vou lembrar desse dia. Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, enviaram à Conmebol um pedido de punição aos torcedores e de exclusão do Cerro Porteño da competição. Não é a primeira vez, gente, que esse clube ataca os nossos atletas e os nossos torcedores. Leila se refere ao que aconteceu em 2022, quando um torcedor do time paraguaio foi flagrado fazendo um gesto racista à torcida do Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores da América. O clube foi multado em $100 mil. No ano seguinte, os atletas palmeirenses foram chamados de macacos pela mesma torcida. O Cerro Porteño foi multado mais uma vez em $100 mil. Enquanto houver, gente, essa certeza da impunidade, tá? Esse crime vai continuar prosperando. Em relação ao episódio com Figueiredo e Luigi, o Cerro Porteño enviou uma carta para a presidente do Palmeiras, se desculpando pelo infeliz comportamento reprovável e triste de certas pessoas que estavam nas arquibancadas, e afirmando que quando os agressores forem identificados, o clube vai solicitar que nunca mais entrem no estádio do Cerro Porteño ou em qualquer outro estádio no Paraguai. A Conmebol publicou em seu site que o clube será multado em $50 mil e terá que promover em suas redes sociais uma campanha contra o racismo. A Conmebol também decidiu proibir o acesso do público nos estádios onde houver jogos do Cerro Porteño pela Libertadores Sub-20 deste ano. A gente já está cansado de cartinha, de Conmebol, de CBF, falar que vai mudar e nunca muda. O Palmeiras reagiu em suas redes sociais às punições impostas pela Conmebol, dizendo que são extremamente brandas e, portanto, insuficientes para combater os reiterados casos de discriminação racial no futebol sul-americano. O clube brasileiro também repetiu que acionará as entidades máximas do futebol mundial em busca de uma penalidade maior. A CBF foi na mesma direção e criticou a Conmebol, dizendo que a decisão incentiva a prática de novos atos criminosos ante a ineficácia das penalidades aplicadas. A cena lamentável que aconteceu aqui nesta arquibancada não foi um caso isolado.
Os ataques, mesmo quando registrados, muitas vezes não repercutem e logo caem no esquecimento. Foi a coragem de denunciar do jovem Luíde que demonstrou mais uma vez a urgência de combater o racismo dentro e fora dos estádios. O torcedor que fez o gesto racista ainda não foi identificado e, de acordo com a polícia, não há nenhuma investigação em andamento. A Conmebol ainda trabalha com multa financeira, mas cá entre nós, multa financeira dói no bolso do clube, não chega no coração do torcedor. Agora, quando o torcedor, apaixonado pelo seu clube, entende que a sua conduta em campo, que um crime que ele pratica em campo pode prejudicar o objeto da sua paixão, que é o clube, aí nós temos mudança de mentalidade e de postura. A gente, como atleta, tem a visibilidade de espalhar essa mensagem, de chegar para o mundo inteiro, e isso não acontece só em beira de campo, acontece em ônibus, acontece, como eu falei, em lojas, shoppings, em bancos. E eu tenho fé que um dia isso tudo vai acabar. Primeiro, mais uma vez, parabéns ao Luíde pela coragem. Para fazer isso que ele está fazendo, é preciso coragem, porque ele vai ser acolhido, mas também vai ser atacado. Vide Vini Júnior, né? Que em alguns pontos até inflamou a discussão e os ataques a ele, sem, obviamente, culpa nenhuma. Fez o que para muita gente é óbvio, mas requer coragem. Então, parabéns ao tão jovem Luíde. Luiz Teixeira, e a punição, hein? Primeiro, eu discordo do início do discurso do advogado, que ele fala dói no bolso do clube. Não dói nada. E não dói no bolso do torcedor. $50 mil não dói nada no bolso do clube. Se o Cerro Porteño atrasa 2 minutos para entrar em campo num jogo de Libertadores, como o Corinthians fez, vai levar $100 mil de multa. Então, 2 minutos de atraso é muito maior a punição, o valor é muito maior na cobrança de um clube do que um torcedor imitando um macaco. Fora que a polícia ainda não identificou. Gente, a gente não está falando de ciência forense aqui, que você precisa de uma investigação para descobrir quem matou quem fez o... A imagem está muito clara. Todo mundo viu quem é o torcedor, todo mundo sabe quem é. Dá para você identificar, hoje tem reconhecimento facial. O torcedor está ali, só não vão atrás porque não querem. E não vão atrás, até porque vai chegar maio, abril, enfim. Já ninguém nem vai mais lembrar desse caso lá no Paraguai. A cicatriz é só mais uma nas várias que o Luíde tem na pele dele, porque a faca que cortou a pele dele é uma faca racista e a cicatriz, ela vai existir. Vai ser cicatrizado, mas a dor vai continuar internamente para ele. Então, assim, o Palmeiras, que no papel da presidente Leila Pereira está muito bem nesse caso, tem que continuar firme, duro, não só com nota oficial, mas ir realmente à FIFA, ir até as últimas instâncias para cobrar uma punição severa e verdadeira, de ação afirmativa, não de multa, não obrigando o Cerro Porteño a postar em rede social campanha, porque se você entrar nas redes sociais do Cerro Porteño, você vai ver torcedores do Cerro e do Olímpia, que é o maior rival do Cerro, aprovando a atitude daquele torcedor, chamando o Vinícius Júnior de macaco, sendo que o Vinícius nada tem a ver com esse caso. Ou tem, porque ele é uma referência na luta, e quem é referência na luta sempre incomoda. Eu postei um texto sobre isso na sexta-feira e eu também fui atacado por brasileiros, por um texto que eu postei, falando do caso do Luíde, do sofrimento e de uma dor que eu sofro e ele sofre também. Simplesmente por ter nascido com a pele mais escura do que outras pessoas. Das pessoas que comandam o futebol, das pessoas que comandam a sociedade. Mas, enfim, é uma punição ridícula que, mais uma vez, mostra que o racismo tem um preço. Você ser racista, você paga um valor muito baixo e não é punido severamente ou como deveria ser punido. Ah, mas no Paraguai a lei não coloca o racismo como um crime. Tá bom, mas a coordenação da partida é da Conmebol. A Conmebol tem que tomar uma atitude esportiva, uma ação afirmativa. Ah, mas o Cerro Porteño não tem nada a ver. O problema é do torcedor e do Cerro Porteño. Da próxima vez, já teve isso com o Tabata em 2023. O que o Cerro Porteño fez? O que a Conmebol fez? Tirou o Tabata de 4 meses porque ele foi chamado de macaco por um torcedor do Cerro Porteño. Então, se lá não aconteceu e hoje não aconteceu, na Libertadores, na Sul-Americana ou qualquer outra competição que o Cerro, o Olímpia, o Boca Juniors ou qualquer time aqui sul-americano entrar contra um brasileiro, e eles sabem que quando atacam brasileiros com atos racistas, isso incomoda e muito, a uma parte da sociedade só, mas incomoda, eles vão continuar fazendo porque não tem punição, Mari. E outra, falando ainda dentro da punição, tem a parte da grana, que você lembrou muito bem, uma multa mais barata do que é aplicada em casos de atraso, em casos de ruas de fogo, enfim. Sinalizador, sim. Sinalizadores. E tem o negócio dos portões fechados, né, gente? Portão fechado é um jogo que está quase que portão fechado. Quase sem torcida. Só entra essas pessoas, bom, pelo menos evita de entrar essas pessoas. Eu só vou, Lofre, rapidinho registrar aqui, porque
nessa reportagem do Guilherme Bellarmino, que originalmente foi exibida ontem no Fantástico, ele ouviu o Guido Medina, que é um advogado da Rede Paraguaia de Afrodescendentes. E aí, aspas aqui, porque a gente já trouxe isso de forma extraoficial algumas vezes nessas discussões, que infelizmente são recorrentes. É apenas um delito no Paraguai. Não é como no Brasil, que é crime. Então, as penas são administrativas com multas de 700 a 1.400 dólares. Há essa diferença. A gente usou a fala da presidente Leila Pereira chamando de crime, e corretamente, porque é assim que nós no Brasil tratamos, porque é assim que a lei diz que deve ser tratado, mas no Paraguai não é igual. Eu quero voltar no ponto do sair de campo quando acontecerem esses... Obrigado, Lofredo, que eu quero entrar nesse assunto também. Sexta-feira, infelizmente... Sexta-feira, infelizmente, eu não estava aqui na entrevista do dirigente do Palmeiras. Vamos imaginar, vamos pensar numa outra situação. Que um torcedor tivesse, ou vários torcedores, atirando pedras nos jogadores do Palmeiras. Que um torcedor entrasse com uma faca para pegar um jogador do Palmeiras. O Palmeiras continuaria esse jogo ou sairia de campo? Sairia de campo, certo? Imagino que sim. Porque é uma agressão física. O racismo é uma agressão moral. O racismo... A pedra vai te machucar, o sangue vai sair ali, ou a facada pode te machucar e vai ficar exposto ali, né? E vai ser uma dor física. Agora, a agressão fica lá dentro desses jogadores. É uma agressão. Então, o que o Palmeiras sofreu foi uma agressão. E quando há uma agressão a um jogador, não tem que ter continuidade de partida nenhuma. E se o Palmeiras sair do Sul-Americano, da Libertadores Sub-20, falar para a Conmebol, você não vai fazer nada? Eu tô fora. Não quero nem saber dessa porcaria dessa sua competição. Essa competição de segunda linha que você faz, que você não garante nem a segurança dos nossos atletas. Porque a Conmebol é uma entidade com muito dinheiro, com muito poder, mas são pessoas de segunda linha no geral, tá? Moralmente, a Conmebol, como várias instituições, inclusive a FIFA, preocupação é dinheiro. Tá? Se o Palmeiras, que é o Palmeiras que coloca dinheiro na Conmebol, é o Palmeiras do Corinthians, é o Cerro Porteño. Cerro Porteño não tem onde cair morto, é um time de segunda linha do cenário sul-americano. Sim, muito. Tá? Assim, sim, muito. Ninguém quer ver o Cerro Porteño. Então, são essas forças. O Palmeiras pode sim se posicionar, fala, não vamos mais contribuir com vocês, porque nós transmitimos aqui a competição e ela vai para o Brasil e ela tem um alcance. Que alcance que ela tem no Paraguai? Nenhum. Cerro Porteño, sub-20 do Cerro Porteño, quem é que vê isso? Entendeu? Então, os clubes brasileiros têm o poder, eles têm que exercer o poder. Luiz, você falava, de fato, você não estava com a gente na sexta-feira, na entrevista do João Paulo Sampaio. João Paulo Sampaio, né? Só uma reflexão, o João fala que, na entrevista que ele deu para vocês, que seria dar uma vitória aos racistas se saísse de campo. Mas e se ao invés de dar a entrevista e ser preparado para esse tipo de entrevista, eu conheço a família do Luigi, é da Zona Sul aqui de São Paulo, a gente tem amigos próximos, inclusive o poeta Sérgio Vaz, que é palmeirense, assiste a gente sempre, inclusive, me mandou uma mensagem ontem que tinha conversado com a família do Luigi, e o Luigi é uma pessoa muito bem preparada, lê muito sobre o assunto, conversei com o assessor do Palmeiras sobre o Luigi, como ele estava também, mas e se não fosse uma pessoa preparada como o Luigi, se fosse um homem preto que só chorasse? Qual que seria a repercussão desse caso? Que não tivesse cobrado de ninguém. Olha lá, mais um jogador chorando, falta maturidade, tem 18 anos de idade. O que aconteceu não foi uma vitória para os racistas na partida? Depois de tudo que aconteceu, de vir uma punição de 50 mil dólares, não é uma vitória para os racistas? Continua sendo. Não sai R$1 do bolso daquele torcedor. Você está impedido de ver os jogos do Cerro Porteño, ele vai ver na televisão, para ele está tudo bem, é uma vitória para ele. Então, nesse ponto eu discordo do João Paulo. Não acho que ter permanecido em campo e ter vencido, então o Palmeiras já estava vencendo o jogo. E outra coisa, vencer os racistas, segundo o João Paulo trouxe, esse é o único ponto que eu discordo, tá, da entrevista dele, mas vencer os racistas a troco de um choro de um jogador seu, de uma cicatriz, de uma ferida que não vai curar, porque ele vai levar isso pro resto da vida, fora as outras cicatrizes que ele tem no corpo, também de racismo, e ele já externou isso, fora as que ele não externou, então vale mesmo a pena essa vitória contra os racistas, ou não dar a vitória para esses racistas? Então, para mim, a partir do momento em que você se impõe
seja como clube, seja como entidade, seja como jogador de futebol que o Luigi se impôs. Foi ali um misto de extrema maturidade e um pouco de traços de adolescente pela emoção, pelo choro, até pelo tom de voz bastante abalado. Mas, assim, até quando vale a gente ver o sofrimento desse jogador em troca de não dar a vitória para os racistas? Eu sou, e aí é minha opinião, meu CPF, Luiz Teixeira, não é a opinião do canal, eu sou totalmente a favor de deixar esse tipo de competição na hora, de expor esse tipo de pessoa. E digo mais, como o Lofredo citou a questão das agressões. E se o Luigi se revolta e agride esse torcedor? Quem que vai sair como errado na situação? Ele, por muito menos, o Tabata respondeu. Perfeito, perfeito. E aí o homem negro é o homem violento. Porque a base do racismo é desumanizar as pessoas, né? Então, a comparação com o macaco é que o macaco vem antes do Homo sapiens, né? Então, vem na desumanização. Você deixa de ser humano para se tornar um animal. Tanto que o homem negro é sempre associado à força física e nunca ao mental, ao que penso genial. Então, assim... eu escuto de muitos amigos meus do movimento que falam, eu tô achando que a solução é violência. E eu nem acho que a solução seja violência. Mas e se o Luigi fosse o agressivo naquele momento? Se ele pegasse o torcedor e agredisse o torcedor, quem seria o errado? O Luigi. Mas quem que está sofrendo? É o Luigi também. Então essa de a gente não quis dar a vitória para os racistas, por isso a gente continua em campo, é uma opinião que eu não concordo.